Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje nós vamos tratar do declínio da mentira. O declínio da mentira? Mas o declínio não seria o declínio da verdade, porque a verdade seria o grande bem ético e moral da humanidade, da civilização. E ao declinar, o declínio teria que ser o declínio da verdade. Mas eu gostaria de falar do declínio da mentira, porque parece que a própria mentira está perdendo o seu valor. Mas a mentira tem valor? Eu vou explicar melhor isso nesse vídeo. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Comente, porque quando você comenta, você ajuda o nosso canal, os nossos vídeos, a se projetar melhor na plataforma do YouTube. Muita gente vê o vídeo. Cerca de 1.500 pessoas ou mais estão assistindo a cada vídeo. Já pensou se todos vocês derem um like? Se cada um de vocês fizerem um comentário e compartilhar, nós com certeza iremos muito longe. Principalmente se você entende o objetivo ou os objetivos deste canal, que são dois: chamar e convocar a classe dos professores para que nós possamos ir para o debate público. Podemos hoje tomar posse dessas plataformas digitais, porque ainda não estamos na grande mídia, como professores da rede regular de ensino, que vai da creche até o ensino médio. Os que são mais valorizados, os professores da PUC, da UFRJ, da USP, com justiça, com muita justiça, não estou reclamando. Mas é importante que o professor que está na base da pirâmide também seja socialmente valorizado, seja incentivado a não se divorciar das universidades, das pesquisas, da produção de conhecimento quando ele sai das universidades. Por quê? Porque o professor produzindo conhecimento, o professor da rede regular de ensino, ele promove o magistério, ele promove o professor, que é quem recebe essa grande multidão que passa pela escola pública. E essa grande multidão que passa pela escola pública, se não tiver um professor socialmente valorizado, também essa população corre um grande risco, e um risco real também de não ser valorizada, porque a educação é uma estratégia fundamental de valorização da cidadania. Então é importante a valorização do magistério. Enquanto nós não chegamos nos lugares onde gostaríamos de estar, que nós possamos utilizar dessas ferramentas digitais para promover o magistério e para promover a voz do professor. Também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais. Esse pensamento binário que entende que fazer política é o nós e eles fácil. O nós e eles fácil, o fla-flu. Se o político que eu apoio faz qualquer bobagem, então ele está sempre certo, porque ele é o meu corrupto de estimação. Mas se o corrupto de estimação do outro faz até o certo, eu meto o pau no outro, porque... Então a gente está nessa aura de fla-flu, de pensamento binário, e a gente não sai desse negócio, e as redes sociais ajudou a proliferar esse tipo de comportamento. Então nós estamos aqui também para combater esse pensamento binário. E vamos promover a reflexão, a análise e a síntese proposta pelo conhecimento filosófico. E ao promover a reflexão, a análise e a síntese, a gente promove a crítica, que vem do grego críticos, que significa avaliar, julgar e concluir corretamente. Corretamente é um desafio, a conclusão correta é um desafio, mas vamos aceitar o desafio de buscar a melhor correção possível. Também tem o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Maçom, e o meu blog através do endereço rosamaçom.blogspot.com. Rosa Maçom sempre com 2 S e tudo junto.
Então vamos ao tema de hoje, o declínio da mentira. Mas por que a mentira teria decaído se supostamente a mentira não tem nenhum valor? Porque na civilização, né, um dos grandes valores humanitários que nós compreendemos é a verdade. Não só humanitário, político, como religioso. Nós sempre entendemos, e as pessoas que se voltam para uma religião sempre entendem que aquilo é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Segundo aqueles que se voltam para a religião, Maomé falou a verdade. Então, cada um se volta para a verdade que melhor lhe convém e que melhor se encontra com a sua educação, com a sua formação. Então, não seria a verdade a declinar e não a mentira? Mas eu gostaria de insistir no tema do declínio da mentira. E o que seria o declínio da mentira? Ele adviria, segundo eu penso, de uma modificação nas categorias da verdade que tem acontecido ultimamente. Porque nós temos promovido uma verdade ou uma suposta verdade sem lastro, e isso faz com que a própria mentira perca o seu charme de camuflagem da realidade, de camuflagem da verdade. E eu gostaria de me aprofundar mais nisso. Vamos falar de 3 lastros de verdade, históricos e culturais, para a gente se aprofundar melhor. Existem 3 culturas que são classicamente que se encontram muito conosco, que é a cultura judaica, a cultura grega e a cultura romana. No conceito hebraico, trazido pela cultura judaica, verdade é emet e emuná. Acho que é assim que se pronuncia essas 2 palavras. E emuná e emet são verdades que se referem a uma promessa. Então, por que o Deus da Bíblia seria o Deus verdadeiro? Porque ele cumpre e ele promete o que cumpriu. Então, por isso que todas as grandes religiões monoteístas, o islamismo, o judaísmo, o cristianismo e seus afluentes, Testemunho de Jeová, os mormons, eles estão esperando o quê? Uma promessa. Porque nessa verdade judaica trazida por essa tradição, a verdade sempre se encontra com uma promessa que houvera sido feita e que um dia ela irá se cumprir. Então, promessa no sentido hebraico tem esse lastro com a promessa. E a mentira seria o desvio desse lastro. Então, eu prometo e eu não cumpro. Então, a gente vai ver as alianças feitas na Escritura. Davi e Jonatas fizeram uma aliança. Quando Jonatas morreu, Davi foi e adotou o filho de Jonatas, Mefibosete, o coxo Mefibosete. Por quê? Porque havia uma aliança. Davi não poderia mentir, porque se ele não cumpre com a aliança e deixa Mefibosete para lá, ele seria um Davi, um rei mentiroso. Um outro conceito de verdade é aletheia, que vem do grego, que significa não esquecimento, não letes, não esquecimento. Lá Platão fala sobre quando nós viemos do mundo das ideias perfeitas, nos banhamos no rio Lete e nos esquecemos das ideias perfeitas que estávamos nela. Então, e ao nos esquecemos porque nos banhamos no rio Lete, no rio do esquecimento. Então, o que seria a verdade? Aletheia, não lete, não esquecimento. Então, em toda a tradição grega, o que seria a verdade lá nos fundamentos do próprio mito? Aquilo que aparece à consciência. Então, por que os poetas rapsodos, por que Homero falava a verdade? Porque aquilo que ele falava aparecia à sua consciência e ao se pronunciar aqueles mitos aparecia a consciência das pessoas. Se aparecia a consciência daquela tradição, todas aquelas coisas eram a verdade. A verdade do ser. O ser se mostra à consciência. Então, segundo Heidegger, falar para o grego era corresponder ao logos. O logos seria o fenômeno linguístico que promove o nosso caminho para o ser. Então, a verdade do ser
se mostra a consciência e nós somos conduzidos ao ser através do logos, através da linguagem. Então, essa linguagem, essa verdade que aparece à consciência é um outro lastro de verdade trazido pelo grego. O romano já traz outro lastro de verdade. Mas no próprio grego, o que seria mentira? Seria não se adequar ao logos. Aquilo que aparece à consciência seria o desvio desse lastro. E em latim, no sentido romano, a verdade seria oriunda de veritas ou verità. Verità é a verdade da fala, a verdade do discurso. Se eu tenho um discurso coerente, eu estou na verdade. E o que seria mentira? O desvio desse lastro de um discurso coerente. Razão pela qual os romanos promoveram os grandes oradores. Cícero dizem que era um grande orador. Por isso que os romanos produziram os primeiros fundamentos do direito romano. Porque, no sentido romano, a verdade tem um lastro, que é a fala bem-sucedida. E isso vai influenciar de forma categorial os nossos conceitos de verdade até o final da Idade Média, início da Idade Moderna, quando vai aparecer a Sociedade da Comunicação, a Sociedade da Comunicação e a Sociedade Científica e a metodologia científica. A ciência vai emprestar outros valores à verdade. E eu vou falar disso melhor, né? Então, quando uma pessoa valoriza a verdade, valoriza a mentira, por exemplo, ela está valorizando a verdade. Porque ela compreende o valor que há numa verdade. Então, porque ela compreende o valor que há numa verdade, ela precisa valorizar o discurso que vai contrariar a mentira. Por isso que dizem que o abismo chama outro abismo, ou seja, uma pessoa ela começa a mentir e ela precisa contar uma mentira cada vez melhor, porque ela precisa ornamentar essa mentira, valorizar essa mentira, para que essa mentira não seja encontrada pela luz da verdade. Então, ao mentir, é importante valorizar a mentira para que a mentira possa se proteger do assédio iluminado da verdade. Então, a mentira não deixa de ter o seu valor, porque ela precisa se valorizar para se proteger. Ela é uma armadura que se protege contra a luz da verdade. E ao valorizar a mentira, superabundamos o valor da verdade. Porque eticamente e moralmente, no sentido tradicional e clássico, a verdade seria o grande valor. Porém, a modernidade traz dois lastros de verdade que não apareciam na consciência judaico-cristã e greco-romana, que traziam a verdade como promessa, que trazia a verdade como aparição à consciência e que trazia a verdade como um discurso bem articulado. Porque na modernidade aparece duas instituições que vão que vão abrir novos precedentes para os lastros da verdade e para os desvios da mentira. Porque a partir do século XV, Gutenberg inventa a primeira impressora e essa tecnologia vai fazer com que as informações corram com mais rapidez. Inclusive as informações a respeito dos novos povos conquistados nas Américas e em outros lugares do mundo. As informações começam a correr. Quem se utiliza muito também dessas informações é o protestantismo. Depois a Contra-Reforma vai se utilizar também dessa comunicação em larga escala para se encontrar com a verdade. Mas agora é a verdade dos fatos. Não necessariamente a verdade apenas como promessa, não necessariamente a verdade apenas como
aparição à consciência e não necessariamente apenas a verdade como discurso. Agora, na sociedade da comunicação, é importante nós nos encontrarmos com os fatos. Então, o lastro da verdade na sociedade da comunicação são os fatos. E qual seria e como eu vou mentir agora? Me desviando dos fatos encontrados pela própria sociedade da comunicação, pelo próprio comunicador, pelo próprio formador de opinião. Agora, inclusive, aparece o formador de opinião. Porque até então, o que era trazido através de uma narrativa. O narrador, que muitas das vezes ia longe de trazer informações. Agora não. Agora aparece o sujeito do conhecimento que entende que ele é capaz de raciocinar e concluir através da sua própria opinião. Surgem os formadores de opinião para atender esse mercado de opiniões que começa a surgir com essa verdade que aparece, a verdade dos fatos. E também uma outra instituição aparece, que é a ciência, que aparece com outro precedente de verdade, não necessariamente da verdade como promessa, da verdade como aparição à consciência e da verdade como discurso, porque agora a ciência precisa de uma metodologia científica para pesquisar a respeito do fenômeno, seja ele da natureza, seja ele social. E a verdade da ciência aponta que as investigações científicas se encontram com a verdade investigada. E o que seria mentira? Seria fugir deste lastro trazido pela informação, pelo fato em si, que às vezes é evidente. Uma pessoa, alguém filma alguém matando, um policial espancando um jovem. Aquilo foi filmado, né? O policial com o joelho no pescoço daquele rapaz lá dos Estados Unidos, ele foi condenado porque não tinha como. Alguém filmou, ele realmente matou. E o rapaz estava falando, eu não posso respirar. Mas ele continuou com o joelho no pescoço do rapaz. E isso foi filmado. Como você vai dizer que não? Né? Fica difícil. Né? O Galileu Galilei, através das suas experiências científicas, provou que a Terra é que gira em torno do Sol, que seria o centro do nosso sistema. E nós fomos descobrindo gradativamente que a Terra é redonda. A NASA já filmou várias vezes que a Terra é redonda. Só que hoje nós estamos vivendo uma outra disposição em relação à própria mentira. Porque antigamente nós precisávamos de uma camuflagem da realidade para mentir. Porque a verdade tinha os seus valores. Porém, na sociedade da era digital, nós inventamos e demos iniciação ao que os especialistas chamam de pós-verdade. A pós-verdade é a verdade que eu chamo de digitoencefalogia. Estamos cada dia pensando com os dedos. Então, as informações correm com tal velocidade que a verdade está perdendo os seus lastros tradicionais, inclusive como verdade de fato e como verdade de experimentação científica entre as pessoas. Isso passa a não ter mais credibilidade entre as pessoas. Porque existe uma sociedade que acredita na pós-verdade. E o que seria a pós-verdade? A pós-verdade seria a verdade que se encontra apenas na fala, na afirmação. A Terra é plana. Então não interessa se as informações trazem que a Terra é redonda, que a NASA fotografe. O indivíduo entende que a Terra é plana. Por quê? Porque agora não só a verdade passa por esses caminhos da pós-verdade, como a pós-verdade desvaloriza a mentira, que não precisa mais ser criativa para mentir. A mentira simplesmente afirma tais coisas que tal coisa é, sem ter o cuidado sequer de ser criativa para mentir. E há hoje uma superabundância, um super consumo,
um hiperconsumo de mentiras descartáveis. O governo Bolsonaro usa muito isso, por exemplo, o hiperconsumo de mentiras descartáveis. Você fala uma mentira hoje, depois você fala uma mentira depois você fala uma mentira que vai substituindo mentiras. Por quê? Porque como nós modificamos as categorias da verdade através da pós-verdade em muitos lugares da nossa vida, inclusive digital, nós desvalorizamos a mentira. E a mentira declinou. Houve um declínio da mentira, que sequer procura o lastro da verdade para mentir. Ela não procura mais o lastro da verdade para mentir. Há uma sociedade que foi falada por Marx, que falou do fetiche da mercadoria, né? A mercadoria, nós agimos como se a mercadoria fosse um ser vivo que dança na nossa frente, e nós nos esquecemos muitas das vezes que aquilo é produzido pelo homem, por uma sociedade organizada pelos homens. Aí houve um livro chamado Sociedade do Espetáculo, que reafirma, me esqueci do autor, depois eu lembro, que reafirma isso, né? A sociedade do espetáculo é essa sociedade onde as mercadorias aparecem a nós como se elas fossem autônomas. Mas até esse momento, nós íamos até a mercadoria para dizer, nós íamos até os fatos para desviarmos dele. Agora não. Agora nós criamos o espetáculo do espetáculo. Ou seja, basta eu aparecer dizendo a Terra é plana. Que esse espetáculo tem o seu próprio valor na pós-verdade. Então, a própria mentira perdeu o seu valor, inclusive, ou está perdendo em muitos setores da sociedade o seu próprio valor de criatividade. O charme da mentira, o charme sedutor da mentira, de abordar o conhecimento, de abordar a verdade e se desviar dessa mesma verdade. A gente observa isso nas redes sociais, né? Às vezes a pessoa manda pra gente uma fonte do que ela tá falando, que eu falo assim, não é possível que esse cara tá mandando isso pra mim. Uma vez eu discutia nas redes sociais com um colega sobre a pandemia, e ele mandava uns textos que não tinha endereço de nada. Ele catava aquilo, talvez seja até ele que... Acho que até ele que escrevia, sabe? Ou seja, o cara não disfarça mais para mentir. A mentira perdeu o seu charme, está perdendo o seu charme, está perdendo a sua aura, está perdendo o seu poder de sedução, porque está na cara que certas coisas são mentira. Então eu fico imaginando esse mundo que a gente está vivendo. Um mundo onde não apenas as categorias da verdade foram modificadas pela pós-verdade, mas estamos vivendo num mundo onde isso fez com que a própria mentira decaísse. Porque a mentira também tinha um lastro. A mentira ia à verdade revelada pela luz do que é real, se desviava da verdade, porque a verdade não era conveniente para mentir. Agora não. Agora a mentira é uma mentira sem lastro na verdade. Ela não vai até a verdade para se desviar dos lastros da verdade. A mentira agora vive do seu próprio descaramento de mentir. Olha, e não tem no Brasil, no mundo hoje, uma representação melhor disso do que o governo Bolsonaro. É um governo descaradamente mentiroso, onde não há sequer o cuidado de seduzir com os critérios mínimos de desvio da verdade. É a mentira pela própria mentira, pelo descaramento de mentir a qualquer custo. Hoje tem uma mentira, amanhã uma mentira para fugir daquela mentira que é esquecida. Há um hiperconsumo de mentiras descartáveis, e este governo é um dos maiores promotores, se não o maior promotor político do mundo, do declínio da verdade. Ok, galera? Vocês são do coração.